Os Estados Unidos da América e o Irã anunciaram oficialmente suas condições para encerrar a guerra no Oriente Médio, e todas essas condições indicam que a guerra provavelmente vai durar ainda algumas semanas. Os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano de 15 pontos para encerrar a guerra no Oriente Médio, o que reflete o desejo da administração Trump de encontrar uma saída para o conflito. Mas esses 15 requisitos, na verdade, não diferem em nada daqueles que Trump já havia apresentado ao Irã antes do início da guerra e, naquela ocasião, lembro que o Irã se recusou a cumpri-los, o que acabou sendo o motivo do início da guerra. O Irã afirma que rejeitou todos os 15 pontos, mas a Casa Branca garante que não, que o Irã está mentindo e que, na verdade, as negociações continuam. Ao mesmo tempo, o Irã apresentou suas 5 condições e, entre elas, não está apenas o fim da guerra e a compensação pelos danos. Mas agora também há a exigência de garantir que o Hezbollah libanês seja incluído nesse acordo de paz, o que na prática legitimaria uma ameaça permanente a Israel. Mas vamos falar com mais detalhes sobre quais condições foram apresentadas por ambos os lados nesta edição. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua doação, inscrição ou tornando-se membro no YouTube. Todos os links e informações sobre como fazer isso estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Mas você pode apoiar no final deste episódio, se achar que ele foi interessante e útil para você. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, os Estados Unidos, através do Paquistão, entregaram aos funcionários iranianos um plano de 15 pontos para acabar com a guerra no Oriente Médio. O que está nessa lista de exigências de Donald Trump? Primeiro, quero destacar que autoridades israelenses já afirmam que Jerusalém está preocupada com o fato de que Donald Trump e sua equipe querem assinar rapidamente com o Irã apenas um chamado Acordo Quadro. E não insistem nessas mesmas exigências como condição para parar a guerra. Ou seja, Donald Trump quer parar a guerra apenas por ressentimento. O Irã dificilmente cumprirá as condições listadas a seguir. Parece estranho, mas mesmo assim. Então, as exigências dos Estados Unidos para o Irã. Vamos por partes. Primeiro, o Irã deve desmantelar seu atual potencial nuclear. Segundo, o Irã deve se comprometer a nunca usar armas nucleares. Terceiro, nunca haverá enriquecimento de urânio em território iraniano. Quarto, o Irã deve entregar seu estoque de cerca de 450 quilos. O urânio enriquecido a 60% deve ser entregue à Agência Internacional de Energia Atômica em um futuro próximo, de acordo com o cronograma acordado. Ou seja, não como condição imediata para o fim da guerra, mas depois. Quinto, as instalações nucleares de Natanz, Isfahan e Fordow devem ser desmanteladas. Sexto, a Agência Internacional de Energia Atômica, o observador nuclear da ONU, deve receber acesso total, transparência e supervisão dentro do Irã. Sétimo, o Irã deve abandonar sua estratégia regional de forças por procuração, ou seja, deve abandonar completamente o apoio ao Hamas, ao Hezbollah, aos Houthis do Iêmen e ao chamado Eixo da Resistência no Iraque. Oitavo, o Irã deve parar de financiar a liderança e armar suas forças regionais por procuração. Nono, o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto e funcionar como um corredor marítimo livre. Mais tarde, porém, Trump sugeriu tomar o Estreito de Hormuz, mas sob a administração conjunta dos Estados Unidos e do Irã. 10ª condição. O programa de mísseis do Irã deve ser limitado tanto em alcance quanto em quantidade, com valores limite específicos que serão definidos em uma fase posterior, ou seja, só depois do fim da guerra. Ou seja, imagine só, você termina a guerra e depois diz, certo, você vai ficar com, digamos, 1.000 mísseis. O Irã diz, não concordamos, vamos ficar com 7.000. E agora, vamos iniciar outra guerra? 11º ponto. Qualquer uso futuro de mísseis será limitado apenas à autodefesa do Irã. Ou seja, nada de ataque. 12º. O Irã, dentro do acordo, receberá o cancelamento total das sanções impostas pela comunidade internacional. Total, completo. 13º. Os Estados Unidos ajudarão o Irã no desenvolvimento de seu programa nuclear civil, incluindo a geração de energia elétrica na usina nuclear de Bushehr. 14º, o chamado mecanismo de snapback, que permite restaurar automaticamente as sanções no nível da ONU caso o Irã não cumpra os requisitos, será cancelado.
Isso supostamente deve tranquilizar os iranianos de que, se acontecer alguma coisa, as sanções não serão impostas automaticamente assim que a guerra terminar. Trump ainda pode restabelecer todas as sanções se o Irã violar o acordo. Agora, a 15ª condição. O Irã assinará um acordo de segurança com seus vizinhos como Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Omã e assim por diante. Separadamente, também há uma proposta sobre como os Estados Unidos e o Irã podem, afinal, chegar à desescalada e ao entendimento mútuo. No final das contas, sabe-se que o chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão, o Marechal de Campo Saeed Azim Munir, aliás, muito querido por Donald Trump, tornou-se o principal mediador entre os Estados Unidos e o Irã. Ao mesmo tempo, o Egito e a Turquia estão pedindo aos iranianos uma cooperação construtiva. Acredita-se que o Marechal de Campo Munir, do Paquistão, mantém laços estreitos com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o que lhe permite, de certa forma, transmitir mensagens diretamente entre as partes em conflito. Mais uma vez, quero enfatizar, Trump realmente gosta dele, e se não me engano, no ano passado ele até disse que o Marechal de Campo Munir é um exemplo de verdadeiro militar. Ou seja, é óbvio que ele tem bons contatos em ambos os lados, por isso ele é um mediador-chave. E esse Munir transmitiu uma mensagem dos americanos ao presidente do parlamento do Irã, Ghalibaf. Em resposta, o Irã apresentou suas 5 exigências para encerrar a guerra. A mídia iraniana está divulgando esses pontos agora. Cessação total da agressão e do terror por parte do inimigo, ou seja, dos Estados Unidos e de Israel. Criação de mecanismos claros que garantam que a guerra não será imposta ao Irã novamente. Pagamento garantido e transparente das perdas e indenizações sofridas em decorrência da guerra. Fim da guerra em todas as frentes e para todos os grupos de resistência envolvidos no conflito em toda a região. Este ponto realmente muda muito a situação, ou seja, o Irã exige proteção total e garantias de segurança. Hamas, Hezbollah, aos Houthis no Iêmen e ao chamado Eixo da Resistência no Iraque. O 5º ponto é o reconhecimento internacional e garantias do direito do Irã à gestão soberana do Estreito de Hormuz. Ou seja, agora o Irã, em meio à guerra, exige que o Estreito de Hormuz seja entregue a ele e que, em nível mundial, seja reconhecido que apenas o Irã possui o Estreito de Hormuz e pode estabelecer as regras para a passagem de navios por ele. Como já disse desde o início, lembrem-se dos meus episódios anteriores. Assim que a Guarda Revolucionária Islâmica começou a receber pagamento pela passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, ficou claro que eles não iriam simplesmente abrir mão desse dinheiro fácil. Agora vão exigir, entreguem todo o Estreito de Hormuz para nós. Olha, isso é óbvio, você está ganhando dinheiro do nada, simplesmente cobrando uma taxa pela passagem de navios, sendo que antes ninguém fazia isso nessa parte da região. Omã, claro, pode dizer, olha, a nossa costa também fica aqui perto, ela também dá para o estreito. Mas Omã agora começou a simpatizar muito com o Irã. Depois, isso não foi suficiente para o Irã, e em Teherã exigiram separadamente de Israel que parasse os ataques ao grupo libanês Hezbollah e aceitasse que ele permanecerá para sempre como uma ameaça constante. Mais tarde, no Irã, declararam que rejeitaram completamente todas as condições de Donald Trump e se recusaram a negociar. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que os iranianos estão mentindo descaradamente e que as negociações seguem. Ela também sugeriu que Trump planeja intensificar os ataques. O presidente sempre prefere a paz, não há necessidade de mais mortes e destruição, mas se o Irã não aceitar as realidades de hoje, se não entender que sofreu uma derrota militar e continuar a suportá-la, o presidente Trump garantirá que ele receba um golpe mais forte do que nunca antes. O presidente não é do tipo que blefa e está pronto para desencadear o inferno se Teherã não aceitar um acordo. Mas, enquanto isso, o próprio Trump declarou que os funcionários iranianos, na verdade, estão implorando por um acordo, mas têm medo de admitir isso. Em seguida, segue a citação. Eles estão implorando para que façamos um acordo como deveriam, já que foram destruídos militarmente sem nenhuma chance de recuperação, e mesmo assim, publicamente, dizem que estão apenas considerando nossa proposta. Isso não está certo. É melhor que eles levem isso a sério o quanto antes que seja tarde demais, porque assim que isso acontecer não haverá volta e isso não será bom. A liderança do Irã quer muito fazer um acordo de cessar-fogo, mas tem medo de falar sobre isso porque acha que será morta pelos próprios cidadãos.
Aqui vou encerrar com reticências. Escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Lembro que, se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.